O que é loucura, a prostituição, o futebol feminino, os catadores e os garis têm em comum? O preconceito e a marginalização. Isso mesmo. Muitas vezes excluídos pela sociedade e pela pauta midiática, as pessoas que sofrem preconceito, seja pela condição, pela profissão ou pela escolha, se tornam invisíveis. O mosaico dessa temporada começa agora. Apesar de ser uma das profissões mais antigas do mundo, diversos setores da sociedade ainda não reconhecem a troca de prazer sexual por dinheiro como uma profissão. Eu sou Indianara Siqueira, sou ativista de vários movimentos sociais hoje. Eu comecei na prostituição, tinha entre 18 e 19 anos. Foi por falta de opção mesmo, não tinha opção. Eu sempre falava ser travesti tudo bem, prostituta nunca. E na realidade do coisa eu vi que eu tinha uma ideia da prostituição que me era passada justamente por uma sociedade que é hipócrita, moralista, patriarcal e machista. Eu apenas estava cobrando por sexo, algo que eu fazia a qualquer momento. Meu nome é Camila, eu tenho 20 anos, comecei na prostituição com 16 anos. Meu nome é Vanessa, tenho 28 anos. E estou na vida por necessidade, entendeu? Minha mãe ficou doente, entrei na vida. Depois ajudei meu pai, depois construí minha casa, tive meu filho, fiz uma casa com meu filho com o dinheiro daqui. Eu comecei no prédio tem 2 anos. Dinheiro fácil, vai fácil também, e é isso. Eu me considero prostituta desde 14. Só que eu só comecei a trabalhar mesmo como prostituta em casas de massagens, coisas assim, com 18 anos. E com 18 anos eu comecei a rodar o Brasil inteiro. Onde falavam assim, dá dinheiro eu vou. Belém, Marabá, Bahia, tudo quanto é lugar que falavam dá dinheiro eu tava. Meu nome é Jo, eu faço pedagogia na UF e participo de alguns coletivos de diversidade sexual e de gênero. O título, por si só, ele provoca uma reação do público, né? Prostituição e outras formas de amor. A construção que se fez, né, ao longo de séculos em torno de uma atividade que pode ser interpretada de maneiras tão distintas, mas que a gente chama somente por esse nome, né, a prostituição, hoje em dia, no nosso momento atual e sobretudo brasileiro, ela é tão conotada com valores negativos, né? E colocar ela como um equivalente desse valor que é o amor, né? Tratado por todos como sendo um valor absoluto, né, e jamais relativo, ou seja, sendo absoluto, ele não pode fazer parte de determinadas interpretações e contextos e modos de viver. A prostituição, nas histórias trazidas aqui nesse livro, ela aparece como sendo uma forma de amor, no sentido de que forma pessoas, forma famílias, forma sensações, maneiras de sentir, relações que não têm a ver com as relações estabelecidas dentro dessa moralidade de uma família burguesa. Enfim, outras formas possíveis, né, de trocas que se mantêm e perduram no tempo entre homens e mulheres, e entre homens e mulheres e seus filhos, e que tem como pano de fundo essa atividade que é a prostituição. O Ministério do Trabalho reconheceu em 2002 como ocupação regular, mas casos de prostituição ainda são ilegais. A UPL Gabriela Leite regulamentaria cafetões e cafetinas. Não, a UPL Gabriela Leite regulamentaria os prostíbulos e as casas de prostituição que existem já, como termas, que todos sabem onde estão. Só que os seguranças dessa terma são polícias que têm acordos com as delegacias, com os batalhões e acabam tendo a informação privilegiada de dias de batida, etc, etc. E cobram taxas, né, exploram realmente os proprietários desses lugares e também as prostitutas que trabalham nesses lugares. Então a UPL regulamentaria esses lugares deixariam de ser ilegais.
projeto que foi discutido, foi a Rede Brasileira de Prostitutas quem formulou esse projeto, entendeu? Ele não foi discutido assim, deputados resolveram, escreveram e pronto, não, ele foi formulado pela Rede Brasileira. Diversas não colocam, não ainda tiram uma posição se é a favor ou contra, né? O projeto Gabriela Leite, que foi colocado pelo Jean Willis. Mas acredita que é necessário uma regulamentação de alguma forma, para poder dar um mínimo de dignidade para essas pessoas no trabalho. Aí existe essa polêmica, né, que alguns grupos feministas, não são todos, mas alguns, não concordam com a regulamentação, no caso colocando o corpo como um objeto, objetificando o corpo da mulher. A regulamentação da prostituição através do PL Gabriela Leite, quando as feministas dizem isso, elas estão apenas silenciando, elas sim estão silenciando essas mulheres e estão negando o direito a essas mulheres. Porque se essas mulheres resolveram se unir e dizer que esse PL é o melhor para elas, então essas vozes têm que ser escutadas. Pode ser contra, por várias questões contra a prostituição, mas você não pode nunca ser contra prostitutas. E quando você diz não à regulamentação da prostituição, está sendo contra prostitutas, está tornando essas pessoas sem direitos, está negando a se dar direito a essas pessoas. Individualmente, acredito que o prazer não deve ser comercializado. A gente vive numa sociedade que tudo é comercializado, né? Todas as formas de prazer são comercializadas. Então a gente atacar só a prostituição, para mim, é um resquício de um moralismo que o movimento feminista traz ainda. É um moralismo que permeia a sociedade, um moralismo que controla o corpo delas, dizendo o que elas devem fazer, o que elas não devem fazer. É o mesmo moralismo que me atinge enquanto gay, dizendo o que eu devo fazer com o meu corpo. É uma questão moral. É simplesmente uma questão moral. Sexo, quem não faz sexo? Só as pessoas que são assexuadas, apenas controlar o sexo dos outros. Então, quando feministas me dizem, mas a prostituição é a exploração do feminino, é sempre mulheres que são prostitutas, elas já tornam invisível a prostituição masculina, que existe muito. A do Jean também sendo aprovada da Gabriela Leite vai ajudar muito no reconhecimento da nossa profissão, de tudo, sabe? Acho que esses abusos que a polícia cometem com a gente de estupro, de roubo, de arrego que a polícia pede, porque em todo o Brasil existe isso, vai acabar, porque não vai dar vez à polícia. Isso acontece porque a prostituição é criminalizada, porque se fosse legalizada, a polícia não ia fazer isso com a gente, entendeu? E como é criminalizado, eles querem achar que tem o poder de fazer tudo, e não tem. A falta de regulamentação estimula o preconceito e mantém as prostitutas na marginalidade, criando brechas legislativas para ações policiais de natureza duvidosa, como o despejo das prostitutas de um antigo prédio no centro de Niterói. A prostituição está presente no cotidiano de todo jovem, sendo homossexual ou não, aqui de Niterói, e como referência o prédio da Caixa Econômica. Eu trabalhei no prédio da Caixa, assim, no total de idas e vindas, 8 anos. Durante esses 8 anos que eu trabalhei lá, eu sempre pude ver constantemente operações da polícia no prédio. E eles sempre alegavam que queriam reprimir exploração sexual infantil, tráfico de drogas, sendo que nunca foi achado nada disso. E em todas as operações que a polícia fez no prédio da Caixa eram totalmente abusivas. Porque onde um prédio que tinha cerca de 500, 600 mulheres, entravam só policiais masculinos. Se era uma operação para reprimir mulheres, por que não iam policiais femininas, e sim masculinos? Desses anos todos que eu trabalhei lá, eu nunca vi uma operação tão abusiva, igual do dia 23 de maio, que foi a pior operação no Brasil, dos últimos 30 anos, 30 a 40 anos, contra prostitutas. Chegaram com a desculpa de que lá tinha exploração sexual de mulheres, que lá tinha menores e adolescentes sendo explorados sexualmente, que lá tinha drogas e armamento. Nenhuma das quatro questões que eles foram lá investigar foram realmente comprovadas, não tinha nada disso, eles não saíram de lá nem com menores, nem com mulheres exploradas, nem com armamento, nem com drogas. Ponto. Se tivessem ido lá para combater criminosos, para que violentar mulheres, como elas foram violentadas, estupradas, todas as portas do apartamento, todas arrombadas, apartamentos quebrados, apartamentos roubados, dinheiro dessas pessoas roubadas. Eles levaram dinheiro meu embora, roubaram, né, porque não foi apresentado na delegacia. Eu fui estrupada nessa operação por 2 policiais da delegacia, que eu não sei qual delegacia, porque era a delegacia de Niterói 76, mais 13 delegacias. Sabe? Então, assim, foi uma ação horrorosa da polícia, mulheres arrastadas para o ônibus sendo levadas para a delegacia,
apanhando dentro do ônibus da polícia, de policiais que na frente dos advogados da OAB disseram que batiam mesmo porque ela estava gritando muito, porque ela estava muito nervosa. Reconheceram, eles sabendo da impunidade que está sobre eles fizeram isso. Mais de 100 meninas são colocadas dentro de um micro-ônibus em condições subhumanas e são levadas para a delegacia. Essas meninas contam pra gente violências bizarras que elas sofreram dentro do próprio ônibus, que os policiais chegam lá agredindo elas, pegando o dinheiro do trabalho delas, roubando coisas delas, porque isso é roubo, né? Você se apropriar de uma coisa que não é sua é roubo, e violentando e dizendo que elas teriam que fazer sexo com eles, sexo oral e tudo mais. Essas meninas contam isso pra gente. Várias meninas apanharam dentro do ônibus igual eu apanhei. Eu achei um absurdo que o policial saiu na frente dos advogados da OAB, na frente do pessoal da ONG, de todo mundo, e falou, bati mesmo, porque elas estavam muito abusadinhas. Uma ação assim, super violenta, né, onde policiais fortemente armados, parecia que eles estavam indo à caça de criminosos perigosíssimos, que também estariam fortemente armados. Um prédio que parecia que eles estavam invadindo uma favela. No corredor, assim, com cerca de 30 apartamentos, tinham mais de 50 policiais com fuzil. Era uma coisa assim chocante, sabe? Porque eu não entendia o que eles estavam com aqueles armamentos, que parecia que a gente era do traficante, parecia que eles iam encontrar lá com a gente bazuca, ponto .30, ponto .50, porque eles estavam muito pesados, totalmente pesados de armamento. Uma invasão do prédio por policiais, a todo momento inventando várias desculpas e batendo em alguns apartamentos, levando algumas pessoas presas. Quebraram a minha porta quando eu entrei a polícia. E um homem assim com um fuzil enorme. E eu questionei logo a ele, mas o que está acontecendo? Ele falou, cala a boca, e nisso já me deu um tapa na cara. Entrou botando uma pistola na nossa cara, botou uma pistolão na nossa cara. Aí perguntando quem era o dono. Na real a gente não pode falar, né, quem é o dono, entendeu? Então, eles queriam o dono, mas o dono nunca aparecia, né? A gente falava que era a gente que pagava aqui. Eu vi, assim, muitas mulheres apanhando, igual eu apanhei. Muitas mulheres sendo estrupadas no corredor, igual eu fui, batendo nos clientes que estavam lá, os policiais. Uma defensora pública do Ministério Público do Rio de Janeiro dizendo que foi sim uma ação ilegal, que a polícia não tinha nenhum direito de fazer o que fez com essas mulheres, mesmo que ali estivesse ocorrendo esses crimes. E já não ocorrendo nada disso, então aí mais é que era mais ilegal ainda, imoral. O prédio só deveria ser interditado através de laudo da Defesa Civil e dos bombeiros, o que não tinha esse laudo, e eles interditaram o prédio, falando que tinha riscos, o prédio cair, tudo, mas só interditaram os 4 andares, onde eram os 4 andares onde tinham os apartamentos onde se prostituíam essas mulheres, ou seja, do 4º andar para cima, se o prédio caísse, ele ficaria suspenso no ar, só cairia os 4 andares abaixo, entendeu? Os outros ficariam suspensos no ar. Foi isso a explicação que eles deram, né? E só subiam moradores nos prédios. É realmente um projeto de higienização da Prefeitura de Niterói para poder tentar mostrar para a cidade e para fora, para gringo que estava vindo para a Copa do Mundo, de que aqui era uma cidade bonitinha, limpa e que eles podiam visitar, né, que estava tudo certo. Quando houve a especulação imobiliária em Niterói por conta da Copa do Mundo, então por uma questão financeira era mais jogo reformarem esse local e tentarem vender os apartamentos mais caros do que continuarem recebendo taxas que recebiam sobre os apartamentos que recebiam das prostitutas. Então houve toda uma briga ali entre policiais que cobravam, policiais que ganhavam, o que chegou primeiro a uma... Até o fechamento dessa reportagem, o caso da Joyce não tinha sido solucionado. É sempre bom lembrar que essas pessoas são mães, filhos, irmãs, pessoas comuns. Prostituição é apenas um ofício que deve ser regulamentado como outro qualquer. A nossa principal barreira é o governo estadual e federal, porque é onde eu fui pedir ajuda e se negaram a me ajudar. Então, assim, agora eu fui para um evento no Equador. Quando eu estava no evento no Equador, descobri que a casa da minha família tinha sido invadida. Hoje mesmo a casa da minha família foi invadida de novo. Sendo que, vamos supor, cada vez que a casa da minha família é perseguida, invadida, eu não tenho direito de ir na delegacia fazer uma ocorrência. Por quê? Porque eu acho que principalmente o meu ameaçador é a polícia. Então como que eu vou pedir proteção para quem está me ameaçando? Quando me colocaram no carro, me cortaram meu pescoço, cortaram minha cabeça, cortaram meu braço com faca, estavam armados com foto do meu filho na escola, falando que sabiam onde minha família morava, onde eu morava, que era para eu tirar tudo que tinha na mídia, que não era para eu falar mais nada publicamente, que
que eu podia escolher se eu queria ser presa ou morta. O governo brasileiro me deu um ofício falando que não poderia me proteger porque meu caso era muito grave, já que eu era ameaçada pela polícia e por milícia, que eles não poderiam fazer nada. E me deixaram na rua sem proteção. E aí... Então, assim, e como ativista, a todo momento da polícia, quando eu protesto com os peitos de fora e sou detida, justamente para mostrar bem que há uma diferença de gênero no Brasil, onde as mulheres têm menos direito que os homens. Então, quando eu mostro o peito em lugares onde os homens estão sem camisa e eles me detêm por ultraje público ao pudor, e eu digo que legalmente eles não podem me prender porque eu sou homem, e aí eu então exijo meus direitos como homem, já que a sociedade e a justiça não me reconhecem enquanto mulher. Então, nesse momento, eu exijo os direitos da masculinidade, e aí eles dizem que não, porque eu tenho seios, então fica bem claro nesse momento que um corpo feminino tem que ser criminalizado e um corpo masculino não. Fica bem clara a diferença de gêneros, e aí quando chega em uma audiência eles acabam arquivando o assunto ou protelando, porque eles não têm como julgar, né, na realidade. Eles, na realidade, não é que eles não têm como julgar, eles não querem chegar a uma decisão onde eles teriam que reconhecer que se eles me condenando, eles estariam me condenando enquanto mulher. Então eles estariam deixando, seria um tribunal brasileiro deixando claro que homens e mulheres não são iguais perante a lei e que um corpo feminino tem que ser criminalizado desnudo da cintura para cima. E eles me absolvendo seria a mesma coisa, porque eu estaria absolvido enquanto homem, então eles diriam que legalmente eu sou homem, eu posso, mas se eu fosse mulher eu seria condenada. Então eles estão na questão do to be or not to be, né? E aí eles dão um tiro no pé, eles acabam não querendo lidar com a questão, mas eu continuo fazendo e vou fazer novamente até que um tribunal resolva me levar a julgamento, ou me condene ou me absolva. Mas eu quero que claramente um tribunal de justiça diga no Brasil que homens e mulheres não são iguais perante a lei. Como prostituta, acho que a todo momento, quando você fala que você é puta, né, as pessoas já te veem ou como uma safada, uma pessoa que não quer nada da vida, ou como uma pobre coitada que não teve opção na vida, né, sempre tem esse ponto de vista, então acontece toda hora. Ou na prostituição, quando os homens não se davam conta de que eu era uma mulher trans, uma pessoa trans, eu nem uso mais o termo mulher trans, mas sim pessoa, né, não se davam conta e acabava tendo, né, atitudes violentas, então hoje eu deixo bem claro isso. Ou então mesmo sabendo, quando eram policiais ou pessoas armadas que colocavam revólver na cabeça da gente para não quererem pagar ou para tomar dinheiro, roubos, né? Violência da própria polícia, né? A polícia de São Paulo, a polícia no Rio, né? Que nos violenta a todo momento, batendo, agredindo, né? Hoje bem menos, mas nos anos 90, no início dos anos 2000, era muito ruim a situação para quem trabalhava na rua. Os caras covardes, os caras batem, os caras roubam. Então é várias coisas que a gente passa. Por quê? Porque não tem um emprego, a pessoa não dá um emprego pra gente, entendeu? Não dá um emprego porque não tem o ensino médio completo, entendeu? Então eu entrei por falta de oportunidade. Eu acho que se eu tivesse um emprego, eu te garanto que eu não estaria aqui. Já trabalhei de carteira assinada, mas infelizmente não dá, né, gente? Essa vida é muito difícil. Muito pra caramba. As pessoas acham que nós prostitutas somos, que nós vamos desfazer um casamento, nós vamos desfazer um namoro, nós somos sujas, nós somos doentes. As pessoas têm esse conceito da gente, só que nós não somos isso. As pessoas realmente têm essa mente fechada do que é uma prostituta, do que é uma mulher. Porque antes eu sou prostituta, mas antes de eu ser prostituta eu sou mãe. Acontece, as pessoas acham que a prostituição é ilegal, quando na realidade ela não é, nunca foi no país, e que as prostitutas são criminosas. Prostituição foi o tema do Mosaico de hoje. Até o próximo programa.